Num futuro alternativo, os seres humanos perderam a capacidade de sentir dor física. E não só isso, eles também começaram a desenvolver novos órgãos sem uma função definida, o que preocupa as autoridades. Vivendo nessa realidade excêntrica, um casal de artistas alarga os limites da arte da performance. Hoje a gente discute Crimes do Futuro, um filme que não tem medo, como já é de costume para Cronenberg, de expor as próprias vísceras. E cuidado, essa análise tá recheadíssima de spoilers. E antes da gente continuar, vamos ao patrocinador do vídeo de hoje, eu mesma. Para poder continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade aqui para o YouTube, eu preciso do apoio de vocês. Seja se inscrevendo no canal, dando joinha nos vídeos ou me seguindo nas outras redes sociais. Todos os links vão estar na descrição. Valeu e eu espero que vocês curtam essa análise de Crimes do Futuro. Crimes do Futuro é um filme de 2022 classificado como ficção científica distópica. Ambientado em uma cidade dilapidada e no mundo pós-aquecimento global, a síndrome da evolução acelerada permite às pessoas desenvolverem novos órgãos no corpo. As autoridades, preocupadas com a alteração da espécie humana, criam o Registro Nacional de Órgãos, um braço burocrático responsável por catalogar as novas criações. Sol Tenser, interpretado pelo ator Viggo Mortensen, é um famoso artista performático que explora essa mutação no DNA. Com o auxílio de sua parceira Caprice, Sol faz a remoção dos órgãos diante de uma plateia ávida por testemunhar aquela matéria inédita criada por seu corpo, em um espetáculo público que cambaleia entre uma autópsia excêntrica e uma cena de sexo onde parte do gozo é o prazer compartilhado. E aqui já vem um aviso. Esse é um vídeo em que existem mais perguntas do que respostas. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. David Cronenberg, escritor e diretor do filme, é conhecido como o rei do body horror. O horror corporal, como pode ser traduzido, é um subgênero de filmes e livros de horror, onde o corpo é a chave para o medo. Dentro dessa categoria, por exemplo, estão mutações, anomalias e distorções da integridade física dos personagens. Um filme que ilustra muito bem essa ideia, e é do mesmo diretor, é A Mosca, de 1986, um clássico do nojinho. Crimes do Futuro foi originalmente escrito pelo Cronenberg em 98, só tendo sido produzido em 2022, sem sofrer nenhuma mudança no roteiro. Existe ainda um primeiro Crimes do Futuro de 1970, que conta com o mesmo título, mas uma história diferente. Segundo a Wikipédia, apesar do conceito e do enredo não serem os mesmos, há uma leve relação entre as duas obras, já que a premissa de câncer criativo aparece em ambos os projetos. Como eu havia falado ao introduzir o enredo, Crimes do Futuro é classificado como uma ficção científica distópica. O ponto de partida de uma ficção científica é uma narrativa dominada pelo novum, ou seja, uma inovação que não encontramos aqui na vida real, mas que no universo da obra e na sua ciência tem sentido, tem lógica. Já uma distopia é uma representação de uma sociedade imaginária onde as condições de vida são desumanas e opressivas. As distopias tendem a ter cenários pessimistas, serem marcadas pelo autoritarismo e pela escassez de direitos básicos ou recursos naturais. Essas obras são alimentadas pelas nossas ansiedades e oferecem uma crítica às condições sociais e políticas do momento. Em Crimes do Futuro, há uma clara preocupação com os impactos ambientais de poluentes, principalmente o plástico. A FAPESP publicou uma reportagem em 2019 dizendo que microplásticos, que são fragmentos bem pequenininhos, já haviam sido encontrados não só no oceano, mas no ar, na água engarrafada, nas reservas de água doce, na cerveja e, por consequência, nas fezes humanas. A preocupação com o plástico deixa de ser uma ideia longínqua, que talvez fosse lá no fim dos anos 90,
e passa a ser um grande problema no momento presente. Crimes do Futuro fala sobre vários aspectos da arte e é um filme que, se você tem algum conhecimento sobre esse tema, não só torna a fruição mais legal, mas também aprofunda a nossa relação com a história que está sendo contada. Nesse vídeo eu vou definir o que é performance artística e arte conceitual, dois entendimentos que eu acredito serem vitais para a gente entender o filme. A arte conceitual é uma vanguarda artística dos anos 1960, com seu auge uma década depois nos Estados Unidos e na Europa. Para esse tipo de arte, a ideia é mais importante do que o visual, do que a cara daquele trabalho. A intenção dos artistas era romper com o formalismo, ou seja, com o puro estudo da forma, criticando a ideia de que os valores estéticos por si mesmos não sustentariam uma obra de arte. Para muitos estudiosos, o precursor da arte conceitual é Marcel Duchamp, que apresentou entre 1910 e 1920 vários trabalhos com objetos ordinários de consumo. O mais famoso deles, Fonte, um urinol assinado com o pseudônimo R. Muntz. Só anos depois, o filósofo e escritor estadunidense Henry Flint usa o termo arte conceitual nas atividades do grupo Fluxus, uma amálgama de artistas que se declarava contra o objeto de arte enquanto mercadoria e colocava ênfase no processo de criação. Dormir na exposição, queimar obras de arte e pintar com as genitálias foram algumas das propostas mais radicais do grupo Fluxus. Artistas, músicos, escritores e performers, seus integrantes estavam espalhados por países como os Estados Unidos, Japão, França e Alemanha. A performance artística nasce nos anos 60 e é uma interdisciplina que opera fora das convenções tradicionais do teatro ou da música. Suas origens estão ligadas a movimentos de vanguarda do início do século XX, como o dadaísmo e o futurismo. Geralmente segue um roteiro prévio e pode ser reproduzida várias vezes em diferentes locais. É uma arte efêmera, que não pode ser comprada. Somente seus resíduos, como o figurino, o adereço ou as fotos e vídeos da produção, são passíveis de coleção. O termo arte performática é utilizado como guarda-chuva para uma série de atividades, como happenings, artes do corpo e eventos. Dois exemplos de artistas que vocês talvez conheçam são Marina Abramovic e Yoko Ono. E como a arte conceitual e a performance aparecem em Crimes do Futuro? Sol, o protagonista, é um artista que, através da performance, retira e apresenta seus novos órgãos para o público. Parte desse ato é uma tatuagem feita previamente por Caprice. Isso informa pra gente que é um intento, um pensamento e um objetivo que permeia essa ação. O que a dupla quer falar pra gente? Será que eles estão, a partir do próprio processo criativo, falando sobre o processo criativo? Será que falam sobre o futuro do corpo humano e, por consequência, da humanidade? Falam talvez sobre a relação que está sendo criada entre dor e prazer nesse novo mundo? Não sei, fiquem abertos. Quando o Sol vai assistir a apresentação de um colega artista, uma possível rixa fica subentendida. A mulher que conversa com ele sobre a apresentação de Klinek alude à superioridade da arte de Sol, que não se apoiaria apenas em elementos estéticos, mas é perpassada por conceito e narrativa. The extra is don't even work, they're just for show. Crimes do Futuro é um tratado sobre o corpo, sobre seus desejos, suas finitudes, suas dobras, rasgos e cicatrizes. Tudo gira ao redor dele, desde os aparelhos tecnológicos, que são antropomorfizados, ao lugar do prazer. E no mundo onde a dor não existe mais, não tem limite para onde a gente pode ir. É possível desde passar por uma autópsia em público, costurar membros adicionais na pele, mutilar o rosto e até reorganizar internamente o nosso organismo para poder digerir plástico. The performance artists here are the avatar, the template of any artist who is passionate and aggressive and ambitious, opening themselves up, offering them to an audience, which makes them incredibly vulnerable to rejection, to misunderstanding, to anger. And it basically, therefore, is the model of what an artist is. And
I can be talking about that at the same time as talking about the evolution of the body and sexuality. So it gives me a couple of levels to be working on at the same time. A autópsia, inclusive, é uma ação que aparece diversas vezes no filme. Por que isso é relevante? Se olharmos no dicionário, curiosamente, a primeira definição que aparece não é aquela relacionada à medicina, mas outra, a do exame de si mesmo. Introspecção. O Cronenberg chama a performance de Saul e Caprice de cirurgia, além de comentar que cirurgia é um ato sexual. Então, uma autópsia é um exame de si mesmo, ao mesmo tempo que é uma cirurgia e um ato sexual. Parece meio confuso, mas talvez a lógica seja de que o sexo é também uma forma de introspecção, de nos conhecermos na intimidade e vulnerabilidade de dois ou mais corpos. Se o corpo é realidade, como o filme nos lembra, é a partir do sensível experienciado por esse corpo que a realidade se cria e se concretiza. Em uma entrevista, o diretor fala sobre entender que nossa realidade é modulada pela nossa fisiologia. Essa ideia me faz pensar muito no processo artístico, já que o artista, a partir das suas vivências, faz matéria de uma ideia, dá lugar a ela no mundo concreto. Pensando em tudo que a gente falou até agora, é no contexto de uma história, ainda que de ficção, que existem os argumentos para analisar e debater o papel da tatuagem naquela obra. Em Crimes do Futuro, a tatuagem é uma ferramenta, é uma ponte. Eu não acho que ela seja pensada no contexto de sua própria história de desenvolvimento, de sua relação com as sociedades ou até a vivência dentro de um estúdio de tatu. Acho que aqui é um adereço para a gente falar sobre outra coisa. Na prática dos dois artistas, como parte do ato performático, eles publicizam algo que é íntimo e entre os dois, o sexo. E a partir disso, algo novo emerge, um novo órgão é extraído. Nele há um desenho, uma garatuja. E digo na própria definição de desenho mesmo, de uma representação feita em uma superfície, por meios gráficos, com as ferramentas apropriadas. Mas essas linhas não são feitas no ato, são prévias, parte de um planejamento. Há um jogo interessante aqui entre Saul e Caprice e tatuador e cliente. Nossa pele é um órgão externo, o órgão mais extenso do nosso corpo, e é onde declaramos quem somos, o que acreditamos, o que desejamos. Enfim, há diversas possibilidades narrativas em uma marca e eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre software. Eu vou deixar linkado em algum lugar da tela. A tatuagem é, por definição, para fora, mesmo que hoje em dia, com tatus nas gengivas, no céu da boca, na língua, esse paradigma esteja mudando. Na prática contemporânea e comercial da tatu, a gente vai no estúdio, somos atendidos por um profissional que nos tatua, e após o desenho completo, essa relação termina e vamos embora. A gente pode até discutir que esse processo em que nós nos inserimos é também um ato performático. Isso suscita algumas perguntas. Quem está performando? O tatuador ou o tatuado? É uma performance individual ou a dois? Nesse ponto, a proposição artística de Saul e Caprice subverte a lógica da tatuagem. Eles internalizam aquilo que seria externo, que é a tatu, e compartilham aquilo que é privado, que é o sexo e o órgão. He's almost paranoid about his physical and mental state, and yet his art, the art that he performs with his partner Caprice, is all about literally sharing his innermost physical secrets in public performances. Aos 11 minutos, os dois conversam sobre a tatuagem que está acontecendo e Saul pergunta: por que não fazer algo que parece realmente como uma tatu? A heart, an anchor, mother. Essa conversa é revisitada no fim do filme, na autópsia do menino Bracken. Quando a Caprice abre o corpo, a gente vê que todos os órgãos estão tatuados com desenhos do estilo tradicional americano. Eu não vou mostrar a cena aqui por causa do YouTube, mas vou deixar essa imagem como referência. Para além de Tim Lim ter feito algo que é proibido por lei, que é marcar o órgão com esse tipo de desenho, uma profecia do sol que se concretiza de um jeito bizarro, acho que tem outra leitura que a gente pode fazer. Eu fiquei com a impressão que as marcas
marcas feitas pela Timlin são tidas implicitamente como inferiores, como menores, mas não por ser uma estética proibida, mas porque partem de uma lógica puramente visual. Foram claramente feitas por uma amadora, não houve uma preocupação conceitual, não tem linha de pesquisa. Parece ter sido só feita mesmo como uma forma de chamar a atenção. E acho que isso é parte da razão pela qual a Caprice fica tão brava. We see that the world is killing our children from the inside out. Crimes do Futuro foi filmado em Atenas, na Grécia. Na história, estamos testemunhando que os ambientes são todos escombros, foram corroídos pelo tempo. O interior das casas e apartamentos não possuem acabamento nas paredes, são puro concreto e cimento. As cores cinza e amarelo ocre tingem o filme. O cenário dilapidado pode falar também sobre a relação dos personagens com o próprio corpo. O que era conhecido e normal já ruiu. A passagem do tempo deu lugar a algo que sobrevive por teimosia. As estruturas, sejam elas de carne ou de concreto, são reduzidas apenas ao essencial e obrigadas a descobrir um outro propósito na existência. Os corpos remanescentes, nesse futuro, são alterados e ressignificados não apenas numa questão existencial, mas também biologicamente. A decadência humana reorganizou a paisagem e aquilo que está inserido nela. Tell me about the lightning bolt. A empresa responsável pelas próteses que aparecem por todo o filme é a Black Spot, de Toronto. E eles postaram no Instagram algumas fotos de bastidores. Nos implantes da Caprice, os que aparecem na personagem logo após ela voltar de uma apresentação de uma performance, está escrito que, abre aspas, o design da maquiagem passou por diversas iterações, já que a descrição no roteiro era de uma pequena coroa embutida, o que deixava muito espaço para experimentar coisas divertidas. Para além da Caprice, a Black Spot ficou responsável por fazer as incisões da Odile, 6 versões do torso do Sol para vários momentos do filme e a maquiagem de olhos, boca e corpo para o Klinek. Uma curiosidade é que para o ator conseguir ver, os maquiadores deixaram 2 pequenos furinhos na sutura. Ainda foram responsáveis por fazer 2 réplicas do corpo do ator que interpreta a criança Bracken. Outro detalhe curioso é que a empresa contratou uma tatuadora local, chamada Sofia, para tatuar os desenhos que aparecem nos órgãos do filme. Houve uma colaboração entre a artista e Carol Sofia, a diretora de arte, para definir como essas imagens deveriam ficar. Eu vou deixar o link do Instagram deles na descrição. A tatu é muito mais do que um simples desenho na pele, e eu acredito que é possível a gente conversar sobre ela fora dos locais convencionais. No artigo Inscrições Corporais, Tatuagens, Piercings e Escarificações à Luz da Psicanálise, as pesquisadoras Jaqueline de Oliveira, Leônia Cavalcante e Rosiane de Freitas pontuam ideias interessantes para pensar o papel das marcas corporais em crimes do futuro. Elas escrevem que as marcas, no mundo contemporâneo, apontam para uma ética da dissidência, registrando modelos de relações com a sociedade. O corpo passaria a ocupar um lugar privilegiado na manifestação e comunicação de conflitos psíquicos. Como em Crimes do Futuro, as pesquisadoras concluem que, em experiências incitadas por intervenções modificadoras do corpo, os sujeitos procuram afirmar os seus limites, bem como vivenciar as diversas possibilidades de sensações e imagens, como, por exemplo, fabricando novos orifícios, contornos e desenhando novas zonas de sensibilidade erótica. Todos os links de pesquisa que eu utilizei para escrever o roteiro desse vídeo estão aqui na descrição. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!